Nesse momento que o mundo está perplexo com tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, pessoas que pensam que agora dessa vez tudo vai se acabar, ou se fala muito em guerras e guerras e o fim. Bom, mas enquanto isso acontece, as profecias de Ezequiel mostram outra coisa. Mostra um futuro dourado, uma era de ouro para o povo de Israel, para a nação de Israel. O que estamos tratando aqui é uma afirmação, porque é uma profecia e profecia não cai no chão. Bom, de um lado, as pessoas que torcem pelo mal de Israel, pela destruição de Israel, essas profecias aqui servem para mostrar a essas pessoas que não é bem assim e não vai ser bem assim. E os cristãos, o povo de Deus que torce por Israel, que ora por Israel, que também está apreensivo, preocupado, também essa profecia aqui, mostramos aqui para você e você vai ver que para Israel existe um futuro dourado, é uma era de ouro. Bom, e o título do assunto é esse que você viu, que não é nenhuma brincadeira, não é muito menos uma provocação, não é uma piada, nada disso. São profecias de Ezequiel que não cai no chão. Então vamos lá, e o assunto é esse mesmo. O futuro de Israel é tão certo e tão brilhante que Ezequiel disse que eles irão precisar repartir a terra outra vez. Bom, mas vamos a esse assunto para você entender. O meu nome é João e você é bem-vindo a esse canal. Fique conosco até o final dessa gravação e se você gostar, dê o seu like e ajude essa mensagem a chegar para outras pessoas, tá? Então, sabemos que quando Deus entregou a terra para Israel através de Josué, após Moisés, Josué ele dividiu aquelas terras entre as tribos. E vale dizer aqui que as terras que Deus deu a Israel não é somente aquele pedacinho que eles ocupam hoje, não e não. Mas a terra ela vai desde o Egito até ao Eufrates, então é muita terra. E Deus entregou essas terras para Israel e Josué dividiu apenas uma parte, porque eles não conquistaram tudo. E Deus disse que isso seria muito mal para eles e iria dar trabalho para eles. Bom, mas vamos lá mais em frente. Deus, ele usou Ezequiel para dizer essas coisas, essa profecia, quando Israel estava passando por uma tremenda agonia. Foi no tempo do cativeiro babilônico, depois do primeiro holocausto daquela época, que Nabucodonosor destruiu Jerusalém. E lá no cativeiro parece que tudo estava acabado, parece que não havia mais futuro. E Deus usou Ezequiel para declarar, escrever, profetizar e mostrar esse futuro para Israel. Bom, e esse futuro não é aquele, não é o tempo que estamos vivendo, mas é um futuro que está ainda lá na frente. Mas naquela época de maior agonia, Deus mostrou isso aqui, essa profecia para Ezequiel, e ele mostrou e profetizou a profecia para o povo. Bom, e durante toda a monarquia, o reinado de Saul, de Davi, e dos demais reis, o único rei que
dominou toda essa terra, do Egito ao Eufrates, foi o rei Salomão. Porque o reinado de Salomão foi um reinado que tipificou, prefigurou o futuro reinado do Messias de Israel, o Salvador de Israel. Salomão foi o único rei que dominou todas essas terras. E hoje, o povo de Israel, a nação de Israel, ocupa somente aquele pedaço de terra e ainda está a briga, a guerra, a confusão que está acontecendo lá. E parece que tudo vai se acabar, mas não. Aqui está as profecias de Israel mostrando que vai chegar um dia em que o futuro de Israel será tão dourado que ele vai precisar repartir as terras entre as tribos outra vez. Isso parece uma coisa, né? Mas isso é pura verdade. Agora vamos dizer aqui por quê. Por que vai precisar dividir as terras outra vez? Essa profecia está mostrando esse futuro para provar que Israel não vai sair dali. Ninguém vai vencer Israel. Nação nenhuma vai destruir Israel como os inimigos pregam. E os cristãos fiquem sabendo essa profecia, essa verdade aqui. O futuro de Israel será dourado. E a igreja? A igreja será muito mais do que isso. Então vamos ver. Por que dividir as terras? É porque está mostrando para um futuro. Essa profecia é pós o cativeiro, é pós esse tempo da graça que estamos vivendo, pós a grande tribulação, pós o arrebatamento da igreja e na chegada do Messias que Israel está esperando e que nós, os cristãos, estamos esperando também. É o Messias que vai resolver essa situação, porque o Messias virá. Israel precisará repartir as terras outra vez. Preste bem atenção. Mas por que repartir as terras? É pelo seguinte: aí no quintal da sua casa tem o seu limite, a sua extrema com o vizinho. Um país tem o limite, tem a extrema com o outro país. E aqueles países ali do Oriente Médio têm a sua extrema, o seu limite que separa. A extrema que separa Israel, a Síria, o Iraque, o Irã, a Turquia. Mas lembre-se de uma coisa: o Apocalipse vai ser despejado sobre a terra. Antes que o Messias venha salvar Israel, o Apocalipse vai ser despejado sobre a terra. E no Apocalipse tem as pragas, tem os terremotos, tem os tsunamis. E você sabe que quando dá um terremoto hoje, a destruição é muito grande. E esses terremotos que dão hoje, para se comparar com os terremotos do Apocalipse, isso aí é café pequeno, é uma coisa pequena. E os terremotos que vai acontecer no Apocalipse, que não é só o Apocalipse que mostra, não é só os evangelhos que mostram, mas o próprio profeta Isaías falou desses terremotos, que serão tão grandes que vai haver uma mudança no relevo da terra. A terra vai se mexer. Isaías disse que a terra cambaleia como um bêbado e balança como uma rede de dormir. Então, os terremotos serão tão grandes que vai haver uma mudança no relevo da terra. Vai ficar uma bagunça. Não vai se saber mais aonde é a extrema da Síria, extrema da Turquia, a extrema do próprio Israel, o local que ele ocupa hoje, o Irã também, e
do Egito ao Eufrates. Então, a confusão será muito grande. O próprio Monte das Oliveiras, com os terremotos que dará, e quando Jesus descer, o Messias descer, que pisar no Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender pelo meio, vai rachar no meio e dividir em dois. E parte da própria Jerusalém cairá por terra, ou seja, uma parte da cidade cairá. No mundo, metrópoles virão abaixo, totalmente, porque o Apocalipse diz que com os terremotos caiu as cidades das nações. Aqui já deu uma luz para entender por que Israel vai precisar dividir as terras outra vez. E outra coisa, e para onde vai todo esse povo que existe no mundo hoje? Mais uma vez cito a grande tribulação, o que vai acontecer no Apocalipse que vai ser despejado sobre o mundo. Quando Jesus voltar, que Jesus é o nosso Messias dos cristãos, Jesus Cristo é o Messias dos judeus também, embora eles não acreditem agora, mas eles vão acreditar, eles vão aceitar. O Messias dele é o próprio Jesus que eles crucificaram, que o próprio Pilatos escreveu e disse: esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Bom, quando o Messias chegar, é que vai resolver esse negócio. E a população da terra será muito pequena, porque com as pragas do Apocalipse, bilhões de pessoas vão morrer. Isso é uma coisa muito séria, que a gente só fala isso porque é o jeito, está nas profecias. Então aqui está explicado que, conforme as profecias de Ezequiel, que você vai ler, leia lá, é muito bom você ler Ezequiel, os últimos 9 capítulos de Ezequiel. Está falando de uma era dourada, a era do reino do Messias. Tudo que está ali escrito nos últimos 9 capítulos de Ezequiel é o tempo do reino do Messias aqui na terra, que está lá no futuro. É o reinado do Messias com Israel, é uma era de ouro. Então aqui prova que ninguém vai destruir Israel. O que espera Israel é uma era de ouro, uma era dourada. Tanto que ele vai ocupar as terras que Deus deu para ele, desde o Egito até o rio Eufrates. E ele vai precisar repartir essas terras outra vez. E voltando a falar, o único rei que ocupou essas terras do Egito ao Eufrates foi o rei Salomão, que dominou. O rei Salomão, o que mais prefigurou o reino do Messias. E agora, somente no reino do Messias, somente com o Messias presente, é que Israel vai ocupar as terras desde o Egito até o rio Eufrates. E é aí que você entendeu que ele vai precisar dividir as terras, repartir as terras outra vez, assim como aconteceu na posse, na liderança de Josué. Agora as terras vão ser repartidas de novo na liderança do verdadeiro Josué, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você com esse simples comentário. Aqui é uma afirmação, não é outra coisa qualquer, são as profecias de Ezequiel. Pode ler, porque é uma luz no fim do túnel, não somente para Israel, mas para o mundo também. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado a você que ficou até o final dessa gravação.